Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, a igreja coloca hoje para a nossa reflexão a parábola do trigo e do joio. O trigo representa a boa semente, o joio a má semente. O trigo as boas pessoas, o joio as más pessoas. Interessante notar que um homem semeou boa semente no seu campo, o trigo, mas quando os homens estavam dormindo, veio o demônio e colocou a má semente. Só aí a gente pode tirar uma grande lição para a nossa vida espiritual. Jamais a gente pode dormir na nossa vida espiritual. Durma e você vai começar a experimentar o estrago que o diabo faz na sua vida. Não é aquela pessoa que dorme, que é relaxada espiritualmente, que esquece dos seus compromissos com Deus, vai crescer o joio, e aí vai sufocando o trigo, porque nós temos joio, essa tendência para crescer joio dentro de nós é muito forte. Nós temos o joio dentro e fora de nós, e se a gente dorme espiritualmente, com certeza o joio vai crescer. O diabo vai lá de forma bem mais sorrateira e vai colocar a sementinha do mal. Por isso que a gente não pode dormir, a gente tem que ter uma vigilância, estar sempre aceso, sempre acordado para a vida espiritual, cuidar da sua vida espiritual, porque o grande inimigo pode fazer estrago, pode tirar, pode sufocar o trigo que tem dentro de nós. É evidente que nós temos muitas coisas boas dentro de nós, e a gente recebeu uma grande graça pelo batismo, mas cuidado, não durma na sua vida espiritual. Esta é a primeira lição do Evangelho. É interessante notar que Jesus fala, deixa o joio. Jesus não fala para chegar logo e arrancando o joio. É o mistério do mal, que vai ser assim até o fim. Por que Deus fala para esperar? Santo Tomás nos explica, ele faz uma explicação desta parábola. Ele fala, em primeiro lugar, Deus não quer acabar com essas más pessoas, com o joio, acabar logo, porque Ele quer que nós exercitemos as virtudes no meio do joio. Por isso que a igreja prega para nós hoje, aprenda a amar no meio do joio, no meio das seduções, das tentações, das dificuldades, de más pessoas, de pessoas que não são da igreja. Aprenda a amar, aprenda a ter paciência, aprenda a praticar a virtude, aprenda a buscar mais a Deus. E é justamente no meio dessas provações, no meio do joio, que nós temos maior mérito diante de Deus. É justamente nesses momentos que nós temos redenção, que nós temos salvação para nós, exercitar as virtudes no meio do joio. Não queira ficar imaginando um mundo utópico, tem que ser um mar de rosas, o mundo deveria ser assim, deveria ser assado. Não, é o mistério do mal, vai acontecer até o fim. Então, aguente firme, exercite a virtude no meio do joio, faça a sua parte, seja um bom católico, seja um bom cristão, busque as virtudes e a santidade no meio do joio. Justamente é importante isso, que aí vem a segunda lição. Jesus pede para não arrancar o joio, porque o joio também pode ser transformado em trigo. Quantas pessoas se converteram? Talvez pelo exemplo de algum de nós, da nossa família. Por isso que o exemplo, o bom testemunho é importante. O trigo precisa crescer no meio do joio. O trigo precisa ser mais forte, precisa sobressair, para que outras pessoas possam também se converter. Basta olhar para a vida dos santos. Já pensou se Deus tivesse tirado a vida, por exemplo, de Santo Agostinho, que era um grande pecador e se tornou um grande santo e doutor da igreja? O próprio São Paulo, que toca nesse assunto também. São Paulo era um perseguidor da igreja, era um joio e se tornou trigo, se tornou o grande apóstolo da igreja. Deu a vida por Cristo. O início da igreja também foi assim, esse mistério do joio. Jesus também chamou Judas para ser apóstolo, era o joio. No entanto, Jesus teve toda a paciência com Judas.
Inclusive no seu coração perdoou Judas. Judas não quis o perdão de Deus, mas Jesus perdoou também. São Pedro, que negou 3 vezes Jesus, é um mistério do joio, mas Deus é paciente. Nós devemos também buscar esta paciência, principalmente se nós estamos num nível mais elevado na vida espiritual. Devemos buscar a conversão do nosso próximo, tanto com o nosso testemunho principalmente, mas também com as nossas orações. Eu posso converter uma pessoa, talvez eu não veja o fruto agora, porque o fruto é com Deus. É Deus que sabe quando uma pessoa vai converter, se ela vai se salvar ou não, isso é com Deus. Mas o nosso dever nós devemos fazer, rezar para que joios vão se transformando em trigo, é a conversão dos pecadores. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que explica Santo Tomás, por que não arrancar o joio? Porque nós não somos juízes da história e nem de ninguém. Quem somos nós para liquidar uma pessoa ou para condenar uma pessoa? Eu não sou juiz. O nosso juízo sempre é falho. O verdadeiro juiz é Cristo, porque Ele é Deus, Ele vê o todo de uma pessoa, da história de uma pessoa, Ele está vendo tudo, sabe de tudo e sabe para onde vai a humanidade. Só Deus pode julgar. Sempre a gente vai falhar quando a gente julga os nossos irmãos. Já pensou se você fosse juiz de você mesmo no julgamento? Como seria? Mas Jesus é um juiz justo. A gente vai perceber no nosso julgamento, entre a condenação e a salvação, mesmo se a pessoa foi condenada, ela vai entender que Deus fez ali justiça. E o nosso juiz está do nosso lado, que é Cristo. O grande nosso advogado. Para o nosso bem, nós temos Jesus como nosso juiz. Nós não temos essas pessoas que ficam olhando para a gente, nos condenando, apontando o dedo, nos julgando, olhando só nas aparências, não conhece a gente direito. Mas o verdadeiro juiz é Deus. É esse o juiz que nós teremos, um juiz justo, que nós teremos no nosso dia do nosso julgamento. Portanto, não ser juiz. Eu tenho que mudar a história, tenho que matar todo mundo, tenho que arrancar o joio. Não, não é assim. Cristo não pede isso. Ele pede a nossa paciência, a nossa calma. E Ele vai julgar a humanidade, Ele vai julgar todos nós, vai julgar toda a história. Então deixa o juízo para Ele. Deixa para Ele fazer justiça, porque Ele pode e Ele tem poder para isso, porque Ele é justo. Portanto, amados irmãos, pequenas lições para a nossa vida espiritual, principalmente vamos buscar o nosso bom testemunho de vida, com paciência diante do joio, mas buscando sempre a nossa santificação, sempre atentos, porque o demônio quer colocar a sementinha do mal sobre nós. Por isso que a gente não pode dormir na vida espiritual, buscando uma organização espiritual, uma vida reta, buscando a luz de Cristo, para que possamos ter também a misericórdia aqui na terra com o próximo, diante do joio, a paciência, para que Deus também possa nos julgar justamente e um dia a gente receber o nosso prêmio eterno no céu. Amém.